Boa tarde, meu povo. É, domingo, todo o Brasil foi para as ruas, né? Pedir pelo fim da PEC da bandidagem, PEC da blindagem, e o fim da anistia. Em todas as capitais do Brasil, teve manifestações de esquerda, manifestações progressistas. O Brasil ficou de vermelho em todo o Brasil. Por que vermelho? Porque significa a luta dos trabalhadores, significa o sangue dos trabalhadores pelas lutas. E as lutas é para conquistar os direitos trabalhistas. Por isso, os partidos de esquerda adotam a cor vermelha. Não tem nada a ver com aquela história de dizer comunismo, enfim, que esse povo da extrema-direita, esses crentes aloprados da extrema-direita, inventa essas coisas como a gente vê aí na rede social, orando pelo fim do comunismo. Gente, isso é um absurdo. Isso é vergonhoso para quem faz parte de uma igreja. E domingo foi lindo de se ver em todo o Brasil. E que venha mais manifestações como aquela, quando o Congresso se levanta contra o povo brasileiro. Mas contra numa maneira absurda, numa maneira estarrecedora. Não é qualquer coisa, não era qualquer coisa. É proteger um cara de todo e qualquer crime. Não é só um crime ou outro, não. Para mim, crime é crime. Mas a gente sabe quais são os crimes que a gente está acostumado a ver, né? Dentro da política, infelizmente, né? Dentro da política, dentro do Congresso, com deputados, enfim. A gente está acostumado de ver. Principalmente um dos crimes é a lavagem de dinheiro. Né? É o desvio de dinheiro público, essas coisas. A gente está acostumado de ver esse tipo de crime no meio da política, no meio de deputados, enfim. Mas essa PEC não era só para esse tipo de crime, era todo e qualquer crime. Então, os crimes que eles queriam proteger vai além da lavagem de dinheiro, vai além da Câmara dos Deputados, vai além de tudo e qualquer pessoa. Porque entra crimes que para um cidadão comum que comete, ele vai preso, julgado e condenado. Porque são crimes, né? Crimes até que eu não posso nem falar aqui na plataforma. E eles queriam se blindar até desse tipo de crime. Então, isso é estarrecedor. Falam tanto de ditadura, falam tanto que o governo Lula é uma ditadura, que na realidade isso sim é o início de uma ditadura, é início de um projeto que futuramente pode deixar um país, ou o Brasil, ou qualquer outro país que fizer esse tipo de projeto, realmente numa ditadura. Porque os caras vão se sentir à vontade de ameaçar, de cometer crime, de fazer o que eles quiserem, porque eles sabem que não vão ser julgados e que não vão ser condenados, e que nunca vão para a cadeia. E isso aí pode se estender. Ah, o federal conseguiu. Pode ir para o estadual, pode ir para o municipal. Enfim, e aí? Como seria o Brasil futuramente com uma PEC dessa no Congresso aprovada por todos os deputados? E principalmente os deputados de extrema-direita. Como seria? Né? Como seria o futuro do Brasil, dos progressistas, das pessoas que defendem o lado social das pessoas, que defendem os direitos trabalhistas, futuramente com umas pessoas dessa, sabendo que nada acontecia a eles. Então, a gente tem que ver além do Congresso, além do que eles estão fazendo. Isso é estarrecedor.
mas eu acredito que no Senado ela não vai passar. Em relação à anistia, o Centrão deu um pontapé nos bolsonaristas, né? Porque eles se uniram para defender a anistia. Quando se uniram para defender a anistia, o Hugo Mota colocou lá o Paulinho da Força para ser o relator. E aí o cara já modificou todo o processo lá da anistia, todo o processo, não, todo o projeto, e falou que agora vai ser a redução de penas. Aí o Paulinho da Força, se reuniu justamente com quem? Com Michel Temer e com Aécio Neves. Será que alguém lembra o que foi que a Aécio Neves... isso, que a Aécio Neves fez com a Dilma depois que ela ganhou dele no segundo mandato da Dilma? Será que alguém lembra o que foi que Temer fez com a Dilma? Então, a gente tem que ficar bem esperto e de olho bem aberto, porque Aécio Neves e Temer são dois golpistas. A Temer nem se fala, que todo mundo sabe que foi ele que se afastou da Dilma para dar o golpe nela, junto com o Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados na época. Então, é bom não esquecer que é os velhos golpistas, a velha conversa, a velha mamata, as velhas pessoas, as mesmas coisas, gente. Olha quem é que está à frente desse projeto de anistia. Temer, o Paulinho da Força e o Aécio Neves. Olha em quem ele foi buscar. Olha na mão de quem o Hugo Mota colocou esse projeto. Então, pessoal, não faz diferença. Tem que ser barrada a anistia e a PEC da bandidagem. Por quê? Tem três projetos importantes que a gente está lutando para que ele seja aprovado e eles não estão nem aí. O Hugo Mota está com eles engavetados lá. Foi colocado em regime de urgência e mesmo assim ele não colocou para votação. Fim da escala 6x1, a taxação dos super ricos e a isenção do imposto de renda até 5 mil e que se estenda até 7. Então, cadê os projetos? Foram outros que tem. O que eu estou falando aqui é o que mais está sendo discutido, é o que mais está sendo cobrado para ser aprovado, é o que a gente está discutindo nas ruas, através do plebiscito popular. Isso é o que está sendo mais questionado. Mas existem tantos outros projetos para ser aprovados em favor da população brasileira. E cadê? O Hugo Mota justamente foi buscar aonde? O Centrão também, o que foi que aconteceu? Porque agora os deputados do PT que votaram a favor da PEC começaram a sair na rede social pedindo desculpa e falando que foi um acordo com o Centrão e que o Centrão enganou a eles. Mas eu pergunto, qual é o deputado que ainda tem a capacidade de acreditar nos deputados do Centrão? Porque, segundo a conversa dos deputados do PT que votaram a favor desse absurdo, é que fizeram acordo com o Centrão. Mas qual será o deputado do PT que acreditou no Centrão? Fica a pergunta. Os outros de extrema-direita e de direita que saíram na rede social também pedindo desculpa, isso aí é conversa para boi dormir. É muito fácil votar a favor de um absurdo desse, de uma coisa estarrecedora dessa, e depois sair pedindo desculpa na rede social. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem, na próxima eleição, pegar esse gancho e simplesmente começar a fazer campanha. Ele votou, mas foi para a rede social pedir desculpa, mas se desculpou, mas pediu perdão. Mas só que, se uma bandidagem dessa fosse aprovada e passar no Senado, eles vão ser blindados do mesmo jeito. E não só foi os partidos não só foram os deputados do PT que votaram, né? Graças a Deus só foram 12, né? Do PT. Mas esses 12 causou muita revolta dentro do partido.
Mas teve outros partidos que também têm coligação com o com o PT. Foi do PSB, foi. Gente, foi absurdo, foi estarrecedor o que esses deputados fizeram. Pessoas muito conhecidas por nome. Eu conheço muitos, Brasil afora, por nome, né? Pessoalmente não, mas por nome é muito conhecido. Foi estarrecedor, gente. Então, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos para as próximas eleições, gente. Esse povo não pode continuar lá no Congresso Nacional, independente do partido que for. Independente. Ah, mas foi do PSB, ah, mas foi do PT, ah, mas foi do Centrão, ah, mas foi do. Não importa, gente. Importa que a gente não pode manter esses caras mais no poder. Eles são pagos com nossos impostos, é nós que sustenta todas as regalias deles. É nós que damos os privilégios que eles têm. Então, gente, para de fechar os olhos para essa coisa que é esses deputados do Centrão, de direita e de extrema-direita. Enfim, todos os que votaram. É nós que pagamos. É nós que pagamos as regalias deles. Outra coisa, né? Hoje foi o discurso do Lula na ONU. Maravilhoso, que discurso impecável. Parabéns, o presidente Lula falou lá diante do Trump, diante de todo o governo americano, que a soberania brasileira é inabalável, que a gente tem que defender mesmo. Parabéns, presidente Lula. Falou sobre a Palestina, falou sobre o genocídio em Gaza, falou que o Brasil está sendo atacado pelas sanções, falou tudo que tinha que falar e o que tinha direito. Não xingando ninguém, não maltratando, não fazendo piada como o que antecedeu a ele fazia. Falou como um cara digno, um líder que sabe falar e que sabe conversar. É tanto que encontrou com o Trump e o Trump fez questão de falar com ele, até porque o Trump, né? Ele sempre tem as dele, né? Foi falar com ele, enfim, deve ter sido um encontro muito rápido, mas se falaram, se encontraram. E é tanto que o Trump falou lá, né, abertamente. Lógico que aquilo é uma jogada, é uma sacada, né? As coisas do Trump a gente já sabe como é, né? Mas mesmo assim ele falou, né, que o Lula é um bom homem, que faz negócio com gente boa. Só que a gente sabe que o Lula não vai ceder, por mais encontros que tenha com o Trump, por mais ligação que tenha com o Trump, a gente sabe que o Lula não vai ceder às chantagens dele e não vai ceder o que ele quer aqui no Brasil e o que ele quer na Venezuela, porque ele quer ter apoio do Brasil para tentar tomar o petróleo da Venezuela. Ele quer ter apoio do Brasil para tentar tomar nossas riquezas. Enfim, ele quer unir o útil ao agradável. Só que o Brasil não vai se meter nessa nunca. Muito menos com o Trump, até porque o Lula sabe muito bem o que é que ele está fazendo. E a gente já sabe que ele está se aproveitando do Bolsonaro e da família dele para querer alguma coisa. Quando ele vê que ele não vai conseguir nada do que ele quer, você vai ver o que é que vai acontecer. Todos nós vamos ver o que é que vai acontecer entre o Trump e o Bolsonaro e toda essa laia de gente que fica defendendo o Trump. Aí os bolsonaristas saem na rede social minimizando, não, porque o Trump é uma estratégia. Pode ser uma estratégia dele, sim. Aquilo ali que ele falou, que o Lula é uma boa pessoa, que não sei o que, pode ser. Só que o Lula não cai na estratégia do Trump, porque ele sabe muito bem com o que é que ele está lidando. Ele sabe exatamente como é o Trump. Todo mundo que tem um bom senso e um pouco de conhecimento, nós sabemos quem ele é. Imagine o Lula que está lá no poder da democracia do Brasil, no poder do governo brasileiro, que está acostumado a negociar com o mundo inteiro, com líderes do mundo inteiro. Então, o que falar? Ele sabe muito bem com quem está lidando. Por isso, pessoal, eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e me siga aí, para que meu vídeo cresça cada vez mais. Meu canal cresça cada vez mais.